Paz do Senhor Jesus, irmãos, boa noite. Nós entregamos a Ti, Senhor. Oh Deus, como disse o salmista Davi, na Tua casa, todos os dias da nossa vida, ansiamos mais, não existe outra presença que nós ansiamos. Nós estamos aqui distantes fisicamente, juntos, unidos, dizendo sim, nós contigo, Senhor, todos os dias da nossa vida. Para a gente poder começar essa reunião, eu queria que você, aonde você estiver, independente se você está, sei lá, na condução, se você está trabalhando agora com um fonezinho aí, ou se você está em casa, você consegue acompanhar essa oração, você consegue acompanhar essa reunião. Então, não precisa necessariamente fechar os olhos se você está em um lugar onde você não pode fechar os olhos. Mas se você está na sua casa, eu queria convidar você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, e nós vamos orar agora, entregando ao Senhor essa reunião, o domínio, o controle dessa reunião. Senhor, nós oramos nesse momento, ó Deus, glorificando ao Teu santo nome, exaltamos ao Teu nome, Senhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor é quem domina sobre terra, céus, é quem domina sobre todo o universo. E por isso, Senhor, nós queremos nesse momento, ó Deus, entregar a Ti todo o domínio, Senhor. Entregar a Ti, Senhor, a direção dessa reunião, para que o Teu Espírito nos guie, para que o Teu nos ajude a compreender a Tua palavra, a ministração feita aqui nessa noite, que nós possamos ser edificados, Senhor, pela Tua palavra. Deus, guarda os nossos corações, guarda as nossas mentes, Senhor, de todo ataque de Satanás, que toda arma de Satanás seja caída por terra agora, em nome de Jesus. Todo espírito maligno que tenta contra a ordem da pregação da palavra de Deus, seja caído por terra, em nome de Jesus. Todo espírito maligno que tenta contra as vidas, que tenta tirar a paz, que tenta tirar a atenção, Senhor, nós colocamos por terra em nome de Jesus. Exaltamos apenas o Teu santo nome, Senhor, e clamamos e declaramos que o Teu faça diferença entre nós e o nosso inimigo, faça separação entre nós e o nosso inimigo, para que nós possamos, Senhor, usufruir e provar de tudo aquilo que o Senhor mesmo preparou para nos servir de um banquete espiritual, ó Deus, que o Senhor mesmo preparou para nós, que nós possamos nos alimentar desse banquete espiritual. É o que nós pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, aquele que vive, aquele que reina, aquele que Cordeiro, mas ressuscitou como leão, vencendo a morte, vencendo o inferno, para preparar um lugar, para que aonde o Senhor estiver, nós possamos estar também pela eternidade, Senhor. É nesse nome que nós oramos, confiados, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Você que está chegando aí agora, abre sua Bíblia comigo, deixe sua Bíblia aberta em Apocalipse. Aleluias. Olha só, os glória a Deus caíram aqui enquanto eu orava. Há um delay, há uma diferença de tempo entre eu falando e vocês ouvindo. Então vocês ouvem algum tempo depois de mim, por isso que as respostas vêm atrasado. Mas glória a Deus, porque tem bastante gente concordando aqui que está feliz com Jesus.
Andressa colocou aqui, glória a Deus. Vanessa Assis colocou, glória a Deus. Caroline Pérez, glória a Deus. Elton Luiz, glória a Deus. Mônica, glória a Deus. Ivânia, glória a Deus. Mário, glória a Deus. Aleluias. Muita gente feliz com Jesus. Abre sua Bíblia comigo. No livro de Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Esse será o trecho que nós leremos hoje, não leremos o capítulo inteiro, como nos outros dias. E aqui nós encerraremos uma sequência de pregação, estudo a respeito de Apocalipse. Certa vez, um homem de Deus disse que todo pastor deveria pregar pelo menos uma mensagem escatológica todos os anos. O que é uma mensagem escatológica? Escatologia é o estudo das coisas que Jesus disse que aconteceria nos últimos dias. Então isso é chamado escatologia. E todo pastor deve pregar pelo menos, no mínimo, uma vez por ano, uma pregação escatológica, falando sobre as coisas que hão de acontecer naqueles últimos dias. Por quê? Porque quando nós falamos das coisas do fim, você pode perceber que gera temor. Você pode perceber que tira aquele comodismo que muitas vezes nós somos levados a ficar, e nós passamos a refletir novamente que o fim, ele virá, crendo ou não, ele virá. Jesus está prestes a voltar. Então nós saímos dessa posição de comodismo à medida que nós falamos, abordamos temas relacionados o Apocalipse. Eu sei que existe uma mentira que o diabo colocou com relação ao Apocalipse, de que o Apocalipse é um livro misterioso, de que o Apocalipse é um livro selado e que não foi feito para entender. Na verdade, isso é uma grande mentira, porque Apocalipse significa revelação. Então é um livro na qual Deus quer revelar, na qual Deus quer mostrar, na qual Deus quer dar ciência de alguns fatos, e são fatos que acontecerão no fim. Por que o diabo teme tanto que nós, que estudando as coisas do fim, nós vemos o cumprimento de uma profecia que foi dada no começo? Gênesis e Apocalipse, eles estão intrinsecamente ligados. Lá no Gênesis, quando o homem cai, Deus faz a promessa que viria um, que seria a semente da mulher e que iria calcar a cabeça da serpente. Que ali Deus não estava falando da serpente natural, mas estava falando de Satanás, que numa forma corpórea de serpente tentou a Eva e fez com que Eva e Adão acabassem transgredindo. Então Deus faz uma promessa lá em Gênesis que viria um que pisaria a cabeça de Satanás. Muito bem, Jesus veio, ele é esse um que é a semente da mulher, veio, andou sobre a terra, fez toda a obra até a cruz. Ali na cruz ele derrotou a morte, ele derrotou a Satanás, ele derrotou o império das trevas. Mas chegará um dia, o último dia, em que o Senhor, ele pisará de uma vez por todas a cabeça da serpente, em que ele esmagará de uma vez por todas a cabeça da serpente. Você pode perceber que mesmo depois de Jesus morrendo e subindo aos céus e vencendo Satanás e vencendo a morte ainda continua atuando. Satanás ainda continua atuando, mas chegará o dia que o Senhor pisará. Isso que o diabo não quer que a igreja tenha ciência
ciência, que a igreja estude, que a igreja conheça a respeito do Apocalipse, porque no Apocalipse está escrito as coisas que acontecerão no fim, ou seja, a época em que o Senhor esmagará de uma vez por todas a cabeça de Satanás. Então por isso ele não quer, por isso ele coloca alguns mitos de que é difícil entender Apocalipse, de que é para apenas algumas pessoas que falam que não pode se ler o Apocalipse porque senão fica louco. Isso é uma mentira do diabo. Isso é porque o diabo não quer que você conheça algo. Apocalipse é tão Bíblia e tão palavra de Deus quanto todos os outros livros. Então nós devemos, como crentes, estudar, meditar e aprender aquilo que está em Apocalipse para que nós possamos nos preparar da melhor forma para o dia do Senhor. Para que nós possamos nos preparar da melhor forma para as coisas que ainda hão de acontecer, para as coisas que já começaram a acontecer e para as coisas que ainda hão de acontecer. Porque Apocalipse narra dias piores do que os que nós temos vivido. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa temática hoje. Mas eu gostaria de fazer a leitura com você. Você já deve ter aberto aí a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com pestes, e com as feras da terra. Somente até aqui. Senhor, nós nos colocamos com reverência diante da Tua santa e bendita palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Teu Santo Espírito, que aqui está, que habita em nós, que habita em cada crente, Senhor, que trabalhe em nossos corações, que possa, Senhor, nos conduzir através da ministração da palavra, para que nós possamos, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer dizer aos nossos corações nesse tempo. Que a Tua palavra possa tocar a nossa vida e o nosso coração, para que nós possamos, Senhor, ser edificados pela Tua palavra, Senhor, ser transformados pela Tua palavra, e que possamos, Senhor, nos tornar como o apóstolo Pedro exorta, que nós possamos ser sóbrios nesse tempo, que nós possamos ser vigilantes nesse tempo, que nós possamos orar em todo tempo sem cessar, porque sabemos que o tempo da Tua volta é chegado, o tempo está muito próximo, e por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor aplique temor aos nossos corações, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Irmãos, nós
Seguimos pelo livro de Apocalipse e nós começamos falamos sobre esses 2000 anos da igreja sobre a terra. Falamos sobre os aspectos da igreja, não só daquelas igrejas históricas, mas que existiram um dia historicamente sobre a terra, mas falamos também que alerta para as nossas vidas, um alerta profético, uma voz profética para as nossas vidas, para nos alinhar de acordo com a vontade. Sobre aquelas 7 cartas que estão descritas ali no capítulo 3 de Apocalipse. Sobre as cartas. Essas cartas do Apocalipse, elas têm um teor histórico onde elas nos mostram ao longo da história como eram os aspectos dessas igrejas, mas também existe um aspecto profético que diz respeito a nós como igreja, nessa época, nessa era, implantados nesse tempo. Tá travando um pouco aí, né, irmãos? Mas em nome de Jesus, vamos conseguir compreender a mensagem. E a mensagem profética das 7 cartas também fala particularmente a cada um de nós e nos chama a viver uma vida de temor, de amor e com zelo para com as coisas de Deus, com zelo para com a palavra de Deus. Então, nós falamos ali sobre as 7 cartas. Na sequência, nós falamos sobre a visão que o apóstolo João teve com relação ao trono e a tudo que existia ao redor do trono, a todo o cenário. E é um cenário que nos mostra que há um Deus que governa sobre todas as coisas. Diga aí na sua casa, há um Deus que governa sobre todas as coisas. Então eu já quero te convidar a pensar nisso, porque o centro da palavra nessa noite será exatamente sobre isso, de que há um Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Ele tem o controle de tudo que acontece, de tudo que existe. Tudo está debaixo da vontade permissiva ou da plena vontade do Senhor. E nós vamos falar também um pouco sobre isso. Nós falamos sobre isso no capítulo 4. No capítulo 5, nós falamos que João chorava, porque ele viu o livro com nomes escritos, e eram os nomes de homens e mulheres de todo povo, tribo, língua e nação, e que haveriam de ser salvos. Porém, aquele livro, que era como se fosse a escritura de posse, não havia ninguém. Deus olha por toda a terra e não havia ninguém capaz, ninguém digno de tomar aquele livro e de abrir aquele livro, de tomar posse daquelas pessoas. Mas então, nesse momento, se apresenta o Cordeiro como que havia sido morto. E esse Cordeiro é Jesus. E ele ressuscita agora como leão. E ele pôde então tomar aquele livro. E o livro que estava o seu nome, o livro que está o meu nome, ele toma então aquele livro e ele toma a escritura de posse, nos toma das mãos do diabo, nos toma das mãos de Satanás e nos abre agora a possibilidade, nos abre agora a porta de acesso a Deus, de acesso à salvação, e mais do que isso, para que nós não sofrêssemos a fúria de Deus, sabe? Muitos estudiosos são unânimes em falar, e eu creio na mesma coisa, de que nós não fomos salvos de Satanás. Nós não fomos salvos do inferno. Nós fomos salvos da ira de Deus. Nós fomos salvos da ira de Deus. Porque Deus, em sua majestade, Deus, em sua santidade, Ele teria que agora punir a humanidade que já não tinha mais condições de coabitar com Ele, de conviver com Ele, porque Deus é santo. E aquele que se aproxima de Deus tem que ser santo, tem que ter o mesmo estilo de vida, tem que se parecer com Ele. Então a humanidade tinha perdido isso. Mas agora Jesus vem e morre naquela cruz. E a ira de Deus que está destinada à humanidade, agora todo aquele que aceita ao Senhor Jesus, no momento em que você confessa com a sua boca e crê com o seu coração, ainda que pareça algo superficial, meu irmão,
creia, algo poderoso está acontecendo naquele momento, porque o sangue de Jesus está vindo sobre você e está te cobrindo. E agora, quando Deus olha para você, Ele vê o sangue do seu filho, Ele vê o sangue de Jesus sobre você. E disso, quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus, Ele vê a marca de Jesus. Então, por causa disso, a ira de Deus não pode mais te alcançar, a ira de Deus não vem mais sobre você, porque agora você está justificado não na sua própria força, não na sua própria metodologia, não nos seus próprios méritos, não naquilo que você fez, mas porque você se achegou confiadamente debaixo daquilo que Jesus já fez por você. No dia que você aceitou Jesus, algo poderoso aconteceu. A ira que era para cair sobre você não cai mais, porque agora o Senhor olha para você e vê o sangue de Cristo, vê a marca de Cristo sobre a minha e sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Você pode glorificar ao Senhor por isso? Porque agora toda a ira do Senhor não cai mais sobre a sua vida. Você foi resgatado. Você foi agora livre da ira de Cristo Jesus, livre da ira de Deus por Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que nós fomos livres da ira vindoura, da ira de Deus que um dia há de cair sobre toda a humanidade. Nós estamos livres dessa ira. E isso é uma chave para que nós possamos compreender as coisas que estão acontecendo nessa época. Daqui a pouco a gente vai chegar e eu vou te lembrar todos esses temas que eu estou tentando linkar e explicar, mas daqui a pouco eu vou ligá-los. E depois de João ter a visão de Jesus, do Cordeiro, agora o Cordeiro toma o livro e ele começa então a abrir o livro, a desatar os seus 7 selos. Cada um desses selos significam atos, coisas que haviam acontecido desde o dia em que Jesus foi assunto aos céus, desde o dia que ele subiu aos céus até o dia da sua volta. Então, cada um desses selos vão narrar, vão falar, cada um desses selos vão falar coisas que hão de acontecer desde o dia em que Jesus foi assunto aos céus até o dia em que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, nós começamos aqui e o capítulo 6, versículo 1 diz assim: E havendo o Cordeiro, quem é o Cordeiro? Jesus. Havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, João falando, olhei, e eis o quê? Um cavalo branco. Bom, esse cavalo branco, muitos comentaristas bíblicos, muitos estudiosos bíblicos têm perspectivas diferentes quanto ao cavalo branco. Eu quero depois falar sobre a minha perspectiva aqui sobre o cavalo branco. Mas muitos apontam como a falsa paz que virá, um tempo de falsa paz que virá no tempo do fim. Pode ser? Pode ser que sim. Não descarto essa possibilidade dessa interpretação para o cavalo branco. Outros apontam o cavalo branco para o anticristo, alguém que vem imitando a Cristo, porque alguns capítulos à frente, em Apocalipse, vem um cavaleiro montado num cavalo branco, e esse sim é descrito como sendo Jesus, com todas as letras. Então nós sabemos que esse outro cavaleiro que vem num cavalo branco, mais adiante, é Jesus. Mas esse aqui está aberto a algumas interpretações. Então, há alguns que interpretam como sendo a falsa paz, outros que interpretam como sendo o anticristo, e existem alguns que interpretam
como sendo o Evangelho. Particularmente, eu prefiro acreditar como sendo o Evangelho. Por quê? Veja bem, se nós pegarmos a interpretação de sendo o anticristo, diz aqui que o cavaleiro que está no cavalo diz que o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Então, ele tinha um arco, significa que ele não tinha flecha. A flecha, no mínimo, já tinha sido lançada. E foi-lhe dada uma coroa. Está falando de autoridade. O anticristo vai ter autoridade? Vai ter autoridade. Vai ser lhe concedida, vai ser permitida a ele autoridade por um tempo. Sim. Mas aonde que engasga para mim essa interpretação de que seria o anticristo? Porque diz o final do versículo: e saiu vitorioso e para vencer. E nós sabemos que no fim o anticristo ele será derrotado. Então, por isso, para mim particularmente, eu não consigo analisar esse texto como sendo o anticristo. Eu acho que o que mais se encaixa aqui é o evangelho, a pregação do evangelho. Porque a pregação do evangelho ela foi lançada também, como uma flecha que foi lançada com um arco. E ela também tem autoridade. A pregação do evangelho tem autoridade para libertar vidas, para curar pessoas, para transformar pessoas. A autoridade através da pregação do evangelho. Aliás, a pregação do evangelho é a palavra do próprio Deus. E aí, dizendo, saiu vitorioso para vencer. Ou seja, não há ninguém que possa impedir a pregação do evangelho. Eu disse isso esses tempos atrás, quando começou essa questão de fecha igreja, abre igreja, o que vai ser da igreja fechada ou igreja aberta. Irmãos, olha, particularmente eu não estou muito preocupado com prédio, se o prédio vai ficar aberto, se o prédio vai ficar fechado. Sabe por quê? Porque antes de nós, o evangelho chegou até nós através de muita perseguição, através de muita guerra, e não houve nada nesses 2000 anos que pudesse parar a pregação do evangelho. Não houve perseguição, nem aquelas atrocidades que fizeram com os cristãos. Os romanos fizeram com os cristãos, usando-os como espetáculos e matando eles na frente de todos. Nem as perseguições, as diásporas, que foram as perseguições que espalharam os cristãos por toda a terra. Nem, se você olhar hoje para a Coreia do Norte, existem cristãos lá, o país mais perseguido do mundo, o país onde os crentes são mais perseguidos no mundo, ao ponto de se descobrir que é morto, morre. Se é ao ponto de se descobrir que é evangélico, ele morre, ele é morto. Então, não houve em nenhuma ocasião, durante esses 2000 anos, não houve nada que pudesse parar, nada que pudesse brecar a pregação do evangelho. O evangelho chegou até a sua vida, o evangelho chegou até a minha vida, porque nele há poder, porque nele há autoridade, porque o evangelho é a palavra do próprio Deus. O evangelho e Deus são um só, porque a palavra de Deus e Deus são um só. Então por isso não há ninguém e não há nada que possa vencer o evangelho. Então por isso eu creio nesse versículo sendo a aplicação para o evangelho, que saiu vitorioso e para vencer. Ninguém poderá vencer a pregação do evangelho. Por isso nós não nos calaremos. Não importa se vão fechar os prédios, não importa se vão lacrar os prédios, não importa se vão colocar guarda na porta dos prédios. A igreja não é prédio. A igreja somos eu e você, pessoas que entregamos a vida ao Senhor Jesus. Se lacrarem os prédios, a gente vai para as ruas. Se nos perseguirem nas ruas, a gente vai pregar no meio do mato. A gente vai se reunir no meio do mato.
O que interessa é que nós somos a igreja do Deus vivo, e contra a igreja do Deus vivo, as portas do inferno não prevalecerão. O que nós precisamos aprender nesse tempo é voltar para o Evangelho e lembrar quem nós somos. Em essência, quem somos nós? Nós somos a igreja de Cristo, que estamos aqui com autoridade para representar a Cristo e para meter o pé na porta do inferno, para que a porta do inferno possa cair e a palavra de Deus possa se cumprir, de que nenhuma arma, nenhum exército, nenhum demônio há de prevalecer contra a igreja viva do Deus vivo, porque é isso que nós somos, igreja de Cristo. E muitas vezes nós temos esquecido disso, que somos igreja de Cristo. Nós temos que nos apropriar nessa noite disso, novamente, o nosso coração de fé novamente, e lembrar quem nós somos, em quem nós estamos firmados, para que nós fomos chamados, em quem nós estamos escondidos, em quem nós estamos arraigados, aonde os nossos pés estão alicerçados, e nós não estamos em qualquer base, nós estamos na rocha que é Cristo. Nós não estamos escondidos em qualquer esconderijo, mas nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, no esconderijo do próprio Deus, debaixo da sombra dele, do Onipotente, do Todo-Poderoso. Oh, irmãos, é tempo de nós verdadeiramente praticarmos o Evangelho, da qual nós recebemos dos nossos pais, da qual nós herdamos de irmãos e irmãs que pagaram preço de sangue para que o Evangelho chegasse até os nossos dias. É tempo de honrar isso e viver o Evangelho verdadeiro, genuíno da cruz. Para mim não interessa a decisão do STF, para mim não interessa se eles vão fechar ou deixar aberta a igreja. Não são eles que mandam na igreja. Quem manda na igreja é Jesus. O dono da igreja é Jesus. O noivo da igreja é Jesus. É a Jesus que nós devemos satisfação. É Jesus quem nos cobre. É Jesus quem nos livra. É Jesus quem nos direciona. Não importa o que o STF diz, não importa o que as autoridades dizem a respeito da igreja, porque a igreja não pertence a homens. A igreja pertence a Cristo. Nós somos a noiva de Cristo, e muitas vezes nós temos nos submetido a ser esposa de outros homens, esposa de outros maridos. Nós somos esposa de Cristo, nós somos a noiva de Cristo, a Ele nós nos submetemos, e se Ele disser vão para as ruas, nós vamos para as ruas. Se Ele disser vão e se reúnam no meio do mato, nós vamos, e nós vamos nos reunir no meio do mato. Não importa. Pastor, mas você não tem medo da doença? Daqui a pouco eu chego nisso, irmão. Segura um pouquinho aí. O pastor está pregando contra tudo que a ciência tem dito. Irmãos, será que quem tem a maior ciência? A OMS ou Deus de toda a ciência? Diga para mim. Porque a ciência está brigando até hoje para definir muitos e muitos e muitos pontos. E o povo de Deus fica aqui peteca, sendo jogado para lá e para cá na mão da tal de ciência. Eu creio no Deus de toda a ciência. Aleluia. Versículo 3 diz assim: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. Esse animal, esse cavalo, ele é o que aponta para as guerras. E ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. É interessante quando nós olhamos para esses cavalos, e daqui a pouco a gente vai falar até o quarto cavalo, e você vai perceber que é verdade, porque primeiro os cavalos eles saíram e eles começaram a percorrer. Nesses 2000 anos em que Cristo foi assunto aos céus, esses cavalos saíram e eles estão percorrendo a terra. Nesses 2000 anos eles estão percorrendo a terra.
Esses dias eu sei que teve aí uma profecia de alguém que disse: o cavalo vai vir e o cavaleiro e vai morrer um monte de gente, deu data. E irmãos, nós temos que correr para a Bíblia, nós temos que ver o que a palavra de Deus diz. E esses cavalos e cavaleiros já foram liberados e eles estão ciclicamente percorrendo sobre a terra. Eles estão fazendo ciclos sobre a terra. Você pode perceber que o evangelho, ele percorre, de repente há um avivamento num lugar, aí aquele avivamento parece que os crentes de repente são dispersos, e você pode perceber que não necessariamente a igreja morre, como eu disse, nada que consiga vencer e matar o evangelho. Não necessariamente a igreja morre quando os crentes são dispersos, mas muitas vezes quando os crentes são dispersos por causa de uma perseguição, aqueles crentes vão parar em vários lugares, fugindo ali de uma guerra, de uma peste ou sei lá do que. Eles vão parar em vários lugares onde o evangelho não tinha chegado. E às vezes a gente não entende, porque muitas vezes os crentes são espalhados pela terra. Então, até nisso, nós vemos que a pregação do evangelho, ela é expandida às vezes dessa forma, muitas vezes dessa forma. Então nós vemos o evangelho ciclicamente sendo pregado. Mas nós vemos também da mesma forma as guerras. As guerras e os rumores de guerras também assolando as nações ciclicamente. É algo que volta e meia você vê esse cavalo percorrendo e dando os ares. Percorrendo e dando os ares. É um cavaleiro que está percorrendo as nações, levando guerra. Muitas vezes não é nação contra nação, mas às vezes é uma guerra civil dentro do próprio país, tirando a paz, pessoas contra pessoas, devastando através da guerra. E esse cavalo saiu. E aí depois, no versículo, a continuação do versículo: e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, versículo 5, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. Esse cavalo preto, ele significa a fome. E aí, no versículo: e o que estava sobre ele, e o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. Balança fala de algo medido, algo contado, fala de recessão. E continua dizendo: e ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, aqui está falando ainda do cavalo preto, que aponta para a fome. Uma voz que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o vinho e o azeite. Aqui está falando da carestia, da inflação. Está falando do quão caro as coisas se tornariam. E nós temos visto isso. De épocas em épocas, eu me lembro, quando eu era criança, ali no final da década de 80, me lembro de uma recessão. Depois, na década de 90, me lembro de uma outra recessão, onde os preços tiveram até que ser tabelados. Se tem alguém aí que lembra dos preços tabelados ali na década de 90, dá um sinalzinho aí com a mão para eu ver que não sou apenas eu, o tiozinho aqui na live. Mas recessão. E aí nós vemos depois, no início dos anos 2000, no ano 2000, no início dos anos 2000 também, outra recessão. Agora nós vemos um problema agudo, econômico, sobre a face da terra. Um levantamento, não lembro qual órgão, eu estava lendo esses dias, fez um levantamento de que a fome cresceu muito sobre a terra. Eu sei que às vezes as pessoas
estarem trabalhando e por conseguindo levar o alimento para suas casas, tem uma imagem de que não há fome. Mas basta você ir até o centro de São Paulo, até o centro de Suzano, quando não estão escondendo ou colocando para correr os moradores de rua, ou ir até as periferias, e você vai perceber, eu me lembro até hoje, eu e o irmão Adriano estávamos fazendo uma visita e chegamos na casa de uma senhorinha, devia ter ali os seus 70 anos mais ou menos, e eu me lembro que ela chamou a gente ali para orar. Estávamos entrando em vários barracos, por assim dizer, porque era de madeira mesmo. E ela chamou a gente para sentar, para poder orar. Eu falei, não, a senhora senta, a gente vai orar com a senhora aqui, vamos conversar um pouco, falar sobre a palavra. Na hora que a mulher sentou, eram colchões desses de cama box, só que eram uns 2 ou 3 colchões que estavam um sobre o outro. E na hora que ela sentou, eu me lembro que os colchões mais inferiores, mais de baixo, esguicharam água, assim, para os lados. Porque havia entrado muita água na casa dela por causa de enchente. E aí depois que a gente conversou, orou, a gente leva o alimento espiritual, mas a gente precisa perguntar também sobre o alimento, né? Como que está a despensa, o que a gente pode ajudar. Às vezes a gente não tem muito como ajudar, mas alguma coisa todo mundo tem. Alguma coisa a gente tem que a gente possa, nem que seja um contato, nem que seja um amigo, que você sabe que pode te dar ali um pacote de macarrão, mas você precisa perguntar, precisa se importar com a dor do outro. E aí nós perguntamos, e aí ela foi e pegou em cima de uma televisãozinha de tubo, uma metade de um pão, e bateu o pão em cima da televisão assim, tá vendo esse pão? Pau, pau. Um pão duro que nem uma pedra. Falou, esse pão é a única coisa que eu tenho para dar para os meus netos. Ela tinha uns 2 netos e ela tinha aquilo para dar para os netos. Ela não tinha nada para comer. E aí, na hora que o menino viu até ela balançando o pão, ele já pediu para ela e ela já deu aquele pão e ele saiu roendo aquele pão duro. E aquilo doeu o nosso coração. E tão perto, num bairro aqui do lado, pertinho da gente. E aí nós fizemos uma correria naquele dia e conseguimos vários irmãos que doaram alguma coisa de alimento e conseguimos voltar e ajudar aquela família, e ainda ajudamos algumas outras que estavam próximas ali. Mas a situação de fome, ela existe, e ela tem se aumentado, e ela é aguda, e quem passa por isso, quanto dói passar pela situação de fome. Então, tudo isso também já estava escrito aqui na palavra do Senhor, de que iria acontecer, de que esse cavaleiro preto iria passar. Mas no versículo 7, vamos continuar, diz assim: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Aqui, esse amarelo é um amarelo esverdeado, que é aquela cor exatamente de um defunto, de alguém morto. Então, é um amarelo esverdeado, que aponta para a morte. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste, com as feras da terra. Deixa eu parar aqui para a gente poder entender uma coisa. Quando fala a 4ª parte da terra, não é algo literal, não é exatamente a 4ª parte da terra. Então nós teríamos aí mais de 1 bilhão, chegando a 8 bilhões, nós teríamos pelo menos 2 bilhões aí, 1 bilhão e pouquinho, quase 2 bilhões de pessoas sendo levadas através desses cavalos, desse cavalo, o cavalo amarelo, porque foi dado autoridade a ele matar a 4ª parte
da terra com espada. E a espada seriam os instrumentos que esse cavalo teria para usar. Espada pode ser guerra, pode ser pai contra filho, filho contra pai. Hoje a gente abre noticiário na TV, dá até nojo. A gente não consegue nem assistir. A gente vê pai molestando filho e matando filho. Eu estava vendo ontem um caso de um irmão adolescente que abusou, acho que de uma criança 2 meses junto com 2 amigos. E se eu não me engano, eu não sei se a criança morreu. Enfim, mas olha a desgraça que está acontecendo. Olha como a humanidade está chegando no ápice da maldade. Como tudo aponta de fato para a volta de Jesus. Então, com espada e com fome, esse cavalo também tem autoridade para matar, além de com espada. Esse é o cavalo amarelo que nós estamos falando. Além de matar com espada, ele também tem autoridade para matar com fome e tem autoridade para matar com peste. O que seria peste? Essa palavra peste, quando nós pegamos a palavra lá no original, ela quer dizer doenças, mas a mesma palavra é utilizada para seres minúsculos. Ora, você deve ter parado agora e pensado, o que nós estamos passando agora é exatamente um problema travado com seres minúsculos. O que nós estamos vivendo agora é exatamente uma peste. E é exatamente o que está dito aqui no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Então foi dada autoridade a esse cavalo amarelo para matar com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. As feras da terra são todas as formas brutais de se causar morte. Todas as formas. Por exemplo, quando um país impõe algo sobre a economia do outro, impede que o outro venda, ele está causando pobreza, está fazendo com que aquele país entre numa crise, e as feras da terra estão causando ali morte. Esse poderia ser apenas um dos muitos exemplos. Mas nós vamos falar um pouco sobre essa tal peste. Eu queria só ler, você não precisa abrir porque eu quero ser rápido aqui na leitura. Zacarias também, profeta Zacarias no capítulo 6, ele fala sobre os 4 cavalos, sobre os 4 cavaleiros também. Zacarias capítulo 6, versículo 1, diz assim: E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes, e entre montes, e estes montes, eram montes. No primeiro carro eram cavalos vermelhos. No segundo carro, cavalos pretos. No terceiro carro, cavalos brancos. E no quarto carro, cavalos grisalhos, algumas versões, ou baios em outras versões, mas é o cavalo amarelo, é o mesmo cavalo amarelo. Muitos comentaristas têm dito que essa visão de Zacarias é a mesma visão dos cavalos e cavaleiros que João teve lá no Apocalipse. Mas Jesus também fala sobre isso lá em Mateus capítulo 24. E se você quiser, você pode abrir comigo, Mateus capítulo 24. Começa dizendo o texto assim:
quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha só, vamos construir a história. Jesus estava com os discípulos chegaram perto dele e queriam mostrar o templo, queriam mostrar a estrutura do segundo templo, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E queriam mostrar para ele, a forma que tinha sido construído aquele templo. Jesus, porém, lhes disse no versículo 2: vocês não veem tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Quando Jesus diz para eles que não ficaria nada daquele templo, nenhuma pedra sobre pedra que não fosse derribada, eles entenderam que Jesus estava falando do fim, das coisas do fim. Então, no momento em que eles estavam a sós com Jesus no Monte das Oliveiras, eles se aproximaram de Jesus e perguntaram: Senhor, nos fala mais sobre essas coisas, como que vai ser o tempo do fim? E como que vai ser a tua vinda, os sinais da tua vinda? No versículo 4, Jesus começa a responder. Jesus respondeu, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos têm se levantado dizendo: eu sou o Cristo. Haverá um que será falso profeta, agora no tempo do fim, que se levantará e que dirá: eu sou o Cristo. Um dia ele dirá: eu sou o Cristo. Então, mesmo além dele, muitos se levantarão com uma boa oratória, falando em nome de Deus, falando muitas vezes em nome de Jesus, mas depois trarão para si o nome, dizendo que eles são o Cristo, que eles são o ungido. E Jesus diz: olha, acautelai-vos, tome cuidado, para que ninguém vos engane. Está lá no versículo 4. No versículo 5 ele continua: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis, aqui começam os cavalos. Jesus apresenta de uma forma diferente. Ele fala sobre os efeitos dos cavalos e cavaleiros. Olha o que Jesus diz aqui: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. É um dos cavalos e cavaleiros. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Aqui é um outro cavaleiro lá, o da guerra, mas aponta também para o cavaleiro do cavalo amarelo, porque aqui fala também de reino contra reino, e haverá fomes. Fomes fala do cavalo preto, e pestes fala do cavalo amarelo, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Sabe, todo esse tempo que a gente tem vivido e tudo isso que tem nos espantado são apenas o princípio das dores. O princípio. Pastor, mas está terrível. Tudo que nós temos vivido está terrível. E Jesus diz que tudo isso é o princípio das dores. Eu creio que quando a coisa ficar aguda, a igreja não estará mais aqui. O Senhor terá levado a sua igreja, terá levado aqueles que estiverem firmes com o Senhor, que estiverem guardando as suas vestes de santidade, que estiverem guardando a sua fé. Estes não estarão na grande tribulação. Nós passaremos pela tribulação, mas quando começar a grande tribulação, a igreja será tirada nesse momento. Então, por isso, eu convido você a se posicionar nessa noite.
a encher, a deixar o Espírito Santo encher o seu coração de temor e tremor, de como você tem se portado, de como você tem vivido, de qual tem sido os seus discursos nesse dia, se o seu discurso é politicamente correto apenas, ou é o discurso que Deus gostaria de ouvir de você, porque Deus não é politicamente correto, Deus está acima dessa política correta, Deus está acima da ética humana. Deus quer que nós alinhemos o nosso pensamento com o pensamento de Deus, o nosso coração com o coração de Deus, para que nós possamos agradar ao Senhor e viver da melhor forma, para que não passemos pelo dia da grande tribulação. Irmãos, um dia nós teremos um estudo, mas voltaremos a ter numa oportunidade que nós tivermos mais à frente, falando sobre esse tempo da grande tribulação. Irmão, não queira estar aqui. As coisas serão terríveis. Se o que nós estamos passando agora, que são o princípio das dores, já são terríveis, imagina o que será a grande tribulação. Por que Jesus chama isso de princípio das dores? Nós vamos ler só até aqui em Mateus 24. Mas deixa eu te dizer por que Jesus chama isso de princípio das dores. Porque quando uma grávida, e tem pessoas aqui da área da saúde nessa live hoje, elas sabem muito bem disso, e as mulheres que já são mães sabem disso. Quando uma grávida está para dar à luz, ela começa a sentir contrações. E ela sente uma contração. Depois de um longo tempo ela sente uma outra contração, mas depois o intervalo de tempo entre as contrações começa a diminuir e as contrações começam a ficar cada vez mais próximas uma da outra. Essas dores, essas contrações cada vez mais constantes e mais próximas uma da outra, elas são o que Jesus chama de princípio das dores. Mas chegará o dia em que haverá a dor, em que ela conceberá o filho. Então nós estamos vivendo agora o princípio das dores. No dia em que vier a grande tribulação, o filho vem para buscar a sua igreja. O filho vem, Jesus vem e arrebata a sua igreja. Então prepare-se. Você tem percebido que as contrações sobre este mundo estão cada vez mais próximas, as dores estão apontando cada vez mais para que a volta de Jesus está próxima, está muito próxima. Então nós precisamos nos preparar. Nosso coração precisa sim estar cheio de temor, não importando o que as pessoas pensam ou dizem a nosso respeito. Precisa estar cheio de temor, para que quando o filho vier, ele possa arrebatar a igreja e você possa ser encontrado no meio desses que vão ser arrebatados. Mas quando nós falamos dessas pestes, nós falamos de espíritos malignos que atuarão, que estão atuando sobre a nossa geração, sobre a nossa época. Irmãos, se nós pensarmos que essa peste que está assolando a nossa geração é um juízo de Deus, se nós pensarmos, nós temos duas possibilidades de pensar. Essa peste que está assolando é um juízo de Deus ou é um grande ataque de uma preparação para o anticristo? Uma arma do anticristo, uma preparação para aquilo que virá, que vem do anticristo. Ou é o juízo de Deus, ou é uma atuação de demônios trabalhando para o reino do anticristo. Se nós pensarmos que isso é juízo de Deus, então há alguma coisa errada, porque toda vez que o juízo de Deus é exercido, toda vez que Deus exerce o seu juízo, Ele livra aqueles que são o seu povo. Ele livra aqueles que têm a sua marca.
Você quer ver uma coisa? Quando nós vamos lá para Êxodo e nós falamos a respeito da saída do povo de Israel do Egito, o povo estava ali 400 anos escravizado nas mãos de Faraó. E lá no capítulo, eu poderia citar vários capítulos, mas eu quero citar apenas uns 2 aqui para você poder ver. Quando nós falamos aqui das pragas, das 10 pragas, dos 10 juízos que Deus manda sobre o Egito, Deus estava guardando o seu povo sobre os 10 juízos. Deus estava livrando o seu povo dos 10 juízos. A penúltima praga, por exemplo, o penúltimo juízo, é a praga das trevas. Diz que havia trevas tão densas, isso mostra que não eram trevas normais, eram trevas espirituais, tão densas, de forma que o povo podia palpar. Os egípcios podiam tocar, pegar. E essas trevas permaneceram 3 dias sobre todo o Egito. E durante 3 dias, nenhum egito saiu, moveu do seu lugar por causa dessas trevas. Mas olha o que diz aqui. Você não precisa abrir Êxodo 10, 21 em diante, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então, enquanto o juízo de Deus estava trazendo trevas sobre o Egito, na casa do povo de Deus tinha luz. Isso é juízo. Isso é juízo. Lá no capítulo 11, que foi a última praga, a morte dos primogênitos, o que Deus pede? Deus fala para o povo que eles deveriam matar um animal, comer apressadamente e pegar do sangue, e o povo de Israel deveria marcar o umbral da porta da casa, porque naquela noite um outro juízo de Deus iria ser estabelecido sobre o Egito. Um anjo iria passar com morte, iria matar todo primogênito. Mas quando o anjo chega diante da casa do povo de Israel, o povo de Deus, e visse a marca do sangue ali, aquele anjo então passaria por sobre a casa e não tocaria ali. Então os israelitas obedeceram a ordem e todas as casas foram marcadas com sangue de um cordeiro que foi sacrificado ali. Essa foi a primeira Páscoa. E quando o juízo de Deus veio, houve grande choro no meio dos egípcios, porque o anjo passava e ia ferindo de morte, ia matando a todo primogênito em cada casa de todos os egípcios. Mas na casa dos israelitas, na casa do povo de Deus, o juízo passou direto, porque havia a cobertura do sangue do cordeiro sobre o umbral da porta. Sabe, aquela cena do sangue sobre o umbral da porta aponta para o sacrifício de Cristo derramando o seu sangue. E quando você aceitou a Jesus, o sangue de Cristo foi derramado sobre o umbral do seu coração, o umbral da porta do seu coração. Então hoje, quando o juízo de Deus vem sobre a terra, o juízo de Deus não vem mais sobre aqueles cujo sangue de Cristo está marcando.
O juízo de Deus não toca mais sobre aqueles que têm a marca do sangue de Cristo Jesus. Então não tem como nós olharmos para isso que está acontecendo sobre a nossa geração e dizer é juízo. Não. O que está acontecendo agora é parte de um grande plano de Satanás para que se levante o homem da iniquidade, para que se levante aquele que vai trazer a falsa paz sobre a humanidade, que vai trazer a solução para as coisas por um tempo, que vai reger com autoridade as nações da terra através do engano. Então o que nós vemos acontecendo agora é a ação de espíritos malignos. Pastor, mas então por que crentes têm sido levados? Deus tem o controle de todas as coisas, sabe? Existe algo chamado vontade plena de Deus, que é aquilo que é o que Ele quer, é o que Ele tem traçado, é o plano dele. E existe algo chamado vontade permissiva de Deus, que é aquilo que Deus permite. É aquilo que Deus permite porque Ele tem um plano além daquilo. Então existe a vontade permissiva. Pastor, quer dizer que então os crentes que foram levados estavam em pecado? Não. Existe a vontade permissiva de Deus, da qual eu e você não estamos aqui para compreender e explicar o que a Bíblia não explica. Ouça, nós não vamos explicar aquilo que a Bíblia não explica. Por que o Senhor tem permitido então? Não sabemos. É pecado? Não sabemos. Eu creio que não. Eu creio que muitos homens sérios de Deus têm sido levados. O Senhor tem permitido e Ele o sabe. Ele sabe o porquê Ele tem permitido. Porque a doença não tem tocado outros então? Tem gente que nem sequer se contaminou até hoje. Às vezes trabalha no meio e não se contamina. Também é a vontade permissiva do Senhor. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Sabe? O diabo, ele tem a permissão de ir. Os demônios têm a permissão de ir até onde Deus quer que vá. Até onde Deus quer que eles atuem. Pastor, mas como você pode dizer que foi um demônio que tirou a vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus? Você acha que a enfermidade vem do Senhor? Você acha que o Senhor envia a enfermidade? Se Ele morreu na cruz, levando sobre si toda a enfermidade, você acha que Ele envia a enfermidade? Isso é obra do diabo. O diabo tem enviado a enfermidade e nós estamos sujeitos sim. Pastor, qual é a nossa função então no meio disso? A nossa função é orar, jejuar, santidade. E uma coisa que os apóstolos nos ensinam: vigiar. Se você sabe que tal lugar está contaminado, vigie. Se nós sabemos que o uso da máscara pode de alguma forma nos ajudar a não ser contaminados, vigie usando a máscara. Se nós sabemos que o distanciamento, o uso do álcool pode nos ajudar de alguma forma, vigie usando. Agora, tem pessoas que mesmo fazendo todo esse ritual, mesmo ficando enclausurada em casa e não tendo contato com ninguém, como um convento de freiras, que foram contaminadas sem que ninguém saísse e ninguém entrasse. Como que nós explicamos isso? Você entende? E qual a nossa função? Orar, determinar sobre as trevas. Orar todos os dias, cobrindo a nossa vida, cobrindo a nossa casa, cobrindo a nossa família. Não pensar que alguém que esteja enfermo é porque está em pecado, é porque é menor. Não, de maneira nenhuma. O Senhor o sabe. O Senhor o sabe. Não, ore, abençoe, determine,
Peça para que essa doença caia por terra. Estamos aqui para isso. Eu estou sujeito a isso. Você está sujeito a isso. O que temos que fazer é, como eu já disse aqui, vamos orar, vamos jejuar, vamos praticar a fé em Cristo, porque acima de tudo, não é o distanciamento que nos guarda, não é o álcool que nos guarda, não são as medidas políticas que nos guardam. De nada adianta nós tomarmos todas essas atitudes se o Senhor não nos guardar. Então tudo está no controle do Senhor. Não saberemos explicar o porquê Ele permite. Por que acontece com um, com o outro não? Não saberemos. Mas o nosso papel, como crentes, como aqueles que creem no Senhor, é orar pedindo a cobertura, orar com fé por aqueles que estão enfermos, decretando a cura até o último instante. Pastor, mas se no último instante o Senhor recolher, nós vamos orar até o último instante, exercendo fé e pedindo a Deus: cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, porque nós sabemos que o nosso Deus pode fazê-lo. Nós vamos orar todos os dias dos nossos familiares, pedindo: Deus, não deixe que isso nos toque, não deixe que essa enfermidade nos toque. Não vamos nos amedrontar. Sabe, eu gostaria de encerrar falando apenas de uma diferença. Nós vamos tomar a ceia, eu gostaria de já ter. Se você tem aí já o pão, hoje é noite de Santa Ceia. Pastor, eu não sabia que hoje era Santa Ceia. Pegue um pedaço de pão aí na sua casa. Pastor, eu tenho pão de sal. Pegue um pedaço de pão de sal. Chame aí seus familiares para perto de você. Obrigado, pastora. Deus abençoe. Pastor, eu não tenho suco de uva. Eu não tenho vinho. Pegue um copo de água. O que nós vamos fazer aqui é simbólico. É bom cear com vinho? Sim, é o que a Bíblia nos orienta. Mas imagine os cristãos perseguidos na China, que fazem culto dentro de cavernas. Será que eles têm vinho todo dia ali para cear? Será que eles sempre têm vinhos para cear? Então, pegue um pedaço de pão, tenho aqui já o meu. Pegue aí junto com a sua família, se você tiver um suco de uva. Se não, pegue um copo de água, coloque aí e nós vamos daqui a pouquinho cear. Mas deixa eu falar uma coisa antes de encerrar. Existe uma atitude que nós temos que ter no nosso coração e que o diabo tem tentado mexer. Uma coisa é você se retrair, tomar os cuidados, você possa vigiar para não pegar a doença. E outra coisa é o seu coração estar tomado de medo. E por isso o medo tem te levado então a se retrair e tomar as medidas. Eu quero te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz que o Espírito que habita em nós, o Espírito de Deus, lança fora todo medo. Nós não somos mais escravos, filhos do medo. Nós temos agora o Espírito de Deus dentro de nós. Muitas vezes o medo, ele aponta para a falta de fé. Ele aponta muitas vezes uma dúvida de para onde você vai, se você morrer agora. Talvez muitos tenham medo por isso. Muitos têm medo da morte. Sabe? Queremos ter longevidade, todos nós queremos ter longevidade. Claro que sim. Mas não queremos ter longevidade debaixo de um espírito de medo, porque o medo trava, o medo paralisa, o medo prende, o medo oprime e o medo nos rouba algo muito precioso, que é a fé. Sabe? Medo e fé são opostos. Se você vive e tudo que você faz é baseado
no medo que você sente, você não está vivendo por fé. Agora, se por fé você toma todos os cuidados, mas em primeiro lugar o seu coração está no Senhor, então você está no caminho certo. Você quer ver? Muitos estão ansiosos pela vacina, confiantes na vacina. Mas antes de estar confiante na vacina, você tem que estar confiante no seu Deus, porque senão isso é falta de fé. Isso é falta de fé. Você precisa confiar primeiramente naquele que te guarda, naquele que tem todo o poder e toda a autoridade sobre terra e céus. Por isso eu queria te convidar nessa noite, deixe que todo esse espírito de medo vá embora. E que o seu coração seja tomado por um espírito de fé, aquele espírito de fé que diz: sim, Senhor, o Senhor é quem tem o controle de todas as coisas, eu tomarei todo o cuidado, mas acima de tudo, o meu coração está em Ti, o meu coração está nas Tuas mãos, e se eu tiver que partir por esse motivo ou por outro, eu sei para onde eu vou, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei o lugar que o Senhor tem preparado para mim eternamente ao Teu lado. Isso é um coração de fé. Ninguém quer partir agora. Eu não quero partir agora. Quero viver, quero ter longevidade. Não estamos sendo hipócritas. Veja que eu tenho dito aqui: guarde sim, se resguarde, tome os cuidados, mas tenha o seu coração em fé. Não faça isso por medo. Faça isso, mas tenha fé naquele que te guarda. Assim como o sangue foi colocado ali naquela primeira Páscoa, em que os israelitas sacrificaram então um cordeiro em obediência a Deus, e após ter sacrificado o cordeiro, tomaram do sangue, passaram sobre a verga da porta, e assim o anjo da morte passou por sobre as suas casas e não teve autoridade para tocá-los. Nós clamamos agora ao Senhor pelo mesmo sangue, o sangue de Cristo Jesus, que foi derramado, o Cordeiro imaculado que foi derramado naquela cruz, que derramou seu sangue, que verteu seu sangue por nós, que teve seu corpo moído, dilacerado naquela cruz, por amor a mim e a você. De quem nós fazemos memória hoje do sacrifício naquela cruz. E de quem nós fazemos memória de que Ele está perto de voltar, perto para nos buscar. É a esse Jesus que nós clamamos, é esse Jesus que nós fazemos memória, pedimos a cobertura sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre o nosso espírito. Pedimos em nome de Jesus, Senhor, visita agora, Senhor, cada irmão, cada irmã que irá cear conosco em um só corpo, o corpo de Cristo. Visita em nome de Jesus, que ao comer do pão e ao beber do cálice, ao fazer memória, ao lembrar da Tua obra na cruz e de tudo que foi proporcionado na Tua obra na cruz, que o Senhor nos toque, que o Senhor toque cada vida, que o Senhor gere saúde, aqueles que precisam de saúde, que o Senhor traga saúde, que o Senhor coloque para fora, coloque para correr toda a enfermidade, não importando qual seja, porque para o Senhor não há impossíveis. Por isso nós decretamos no Teu nome, na Tua autoridade, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que muitas vezes se encontram presos debaixo da escravidão do medo, da opressão do medo, que tem levado muitas pessoas a se afastarem da fé genuína,
a deixar de viver, Senhor, por fé e a viver apenas pelo que vem. Nós pedimos em nome de Jesus que o Teu Santo Espírito toque agora em cada mente aprisionada e quebra os grilhões, Senhor, agora. Quebra os grilhões, quebra as algemas. Coloca em liberdade, Espírito Santo de Deus. Coloca em liberdade, Senhor. Coloca em liberdade teus filhos, tuas filhas. Gera vida, Senhor, aonde não havia mais vida. Traz esperança onde não tinha mais esperança. Gera fé novamente nos corações, Senhor. Tira toda aflição, todo medo. Oh, Senhor. Gera uma nova perspectiva em Cristo, que os faça olhar segundo a sua ótica, Senhor, que nos faça olhar em um lugar alto e ver como o Senhor vê. Veja através da fé e veja Cristo para as suas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toca-nos, Senhor, toca-nos. Nós cremos que o Senhor está agora em cada lar, abraçando cada irmão, cada irmã, aqueles que estão nos ouvindo, talvez num leito, talvez no hospital, talvez numa clínica de repouso ou de reabilitação, talvez no cárcere, numa prisão, talvez, Senhor, aqueles que estão agora no tráfico, com uma mão na droga e a outra no celular ouvindo a pregação. Talvez aqueles que estão, Senhor, com uma mão na arma, prontos para tirar a sua vida, estão ouvindo agora essa pregação. Que o Senhor possa alcançá-los e trazer esperança, mudando a realidade de cada irmão, de cada irmã, porque o preço já foi pago. O preço já foi pago em Cristo Jesus e nós apenas entramos, aceitamos a Cristo Jesus e entramos naquilo que o Senhor fez, e o Senhor marcou os nossos corações. Marca a existência de cada mão que se levanta, de cada voz que se levanta diante do Senhor, de cada coração que se curva diante de Ti. Marca a existência, Senhor, muda, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adoramos ao Senhor e Te agradecemos, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz, que nos garante que se nós partirmos hoje, se nós morrermos hoje, nos garante que nós estaremos na glória contigo. Coma do pão. Enquanto você mastiga do pão, você se lembra do sacrifício de Cristo naquela cruz, tendo seu corpo moído, apanhando no seu lugar. Ele morreu por você. Ele morreu por você. Um justo morreu pelos injustos. Beba do cálice. Quando você bebe do cálice, talvez você tenha agora água aí, mas importa a memória que nós fazemos agora. Quando nós bebemos do cálice, nós nos lembramos da aliança que foi feita naquela cruz. E eu quero te dizer que não é uma aliança que enferruja, não é uma aliança que oxida, não é uma aliança que perde a validade, mas é uma aliança eterna, porque foi feita com o sangue de Cristo Jesus. E esse sangue permanece como um memorial diante do Pai. É através desse sangue que nós somos justificados e a ira de Deus não nos alcança. E é através desse mesmo sangue que nós podemos e temos o direito agora de clamar por aquele que intercede por nós. Certa vez Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te peneirar. Satanás pediu para te provar.
para te esmiuçar. E aí Jesus continua dizendo para Pedro: mas eu roguei ao Pai e Ele te deu livramento. Nós rogamos agora pelo nome de Cristo Jesus, que dê livramento de toda a arma do maligno, de toda peneira que Satanás tenha contra mim, contra ti, contra as nossas famílias, contra a igreja de Cristo, que caia por terra. Em nome precioso e poderoso de Cristo Jesus. Coloque sua mão sobre o seu coração. Diga: Jesus, eu te amo. Eu creio no teu sacrifício naquela cruz. Creio que o Senhor, sendo justo, morreu no meu lugar, sendo injusto. E creio que o teu sangue definitivamente pagou o preço que eu não poderia pagar. Por isso agora eu tenho acesso até diante do trono da graça, do trono do Pai, aonde eu posso me achegar confiadamente e clamar ao Pai. Diga: Senhor Pai, eu te amo, eu te adoro, sei que Tu és o Rei soberano sobre terra e céus. Por isso eu dobro meu coração diante de Ti, para que homens, anjos, potestades vejam que eu sirvo ao Senhor e que eu tenho a Tua marca sobre mim. Amém. Aleluias. Deus abençoe cada um, cada casa, cada lar. Que Deus abençoe a sua semana, te abençoe, te guarde, te livre, continue te guardando, te livrando de toda peste, de todo espírito maligno, de toda doença que foi liberada sobre essa terra nesse tempo. Que o Senhor continue te guardando em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê uma semana de paz e que você seja instrumento de Deus para levar o evangelho verdadeiro aonde você chegar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só lembrando, estamos em uma construção. Logo nós voltaremos com os cultos presenciais lá no prédio. Organizamos essa semana lá o lugar para que nós possamos fazer o culto com distanciamento, com todas as regras sanitárias. Mas para que nós possamos avançar com a construção, nós precisamos que os irmãos ajudem, continuem ajudando, como já tem feito, com seus dízimos, ofertas. Talvez o Senhor já tenha desafiado você, que você possa cumprir aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, porque nós só conseguiremos continuar com a construção se nós tivermos as entradas. Então, procure os tesoureiros, procure a irmã Adriana Mendes, procure a irmã Sandra, que mora aí no Badra também, ou entre em contato com um dos pastores e direcione então o seu dízimo, sua oferta para nos ajudar. Os dízimos, você já sabe, a palavra de Deus fala a respeito, e as ofertas de acordo com aquilo que o Senhor colocar no seu coração, de acordo com aquilo que cada um propuser no seu coração. Amém? Dê com alegria, não com pesar, não com tristeza, nem para se vangloriar, mas dê com alegria, sabendo para onde é destinado, e tudo aqui é feito com a máxima transparência. Então você pode saber que cada centavo está sendo empregado na obra do Senhor. Deus abençoe e te dê uma ótima semana em nome de Jesus. Amém e amém.